Então eu estou aqui com o João Monteiro, que é historiador, ativista cultural, ativista dos movimentos de religiões de matriz africana. João, a gente tem caminhado, nós do CEBI temos caminhado com muitas atividades do povo de terreiro, né? Muitas atividades em que nós estamos participando. Eu gostaria de ouvir de você de que modo a leitura popular da Bíblia, a leitura popular libertadora da Bíblia, com a qual o CEBI trabalha, de que modo ela estabelece o diálogo interreligioso e como esse diálogo interreligioso vai se configurando num processo, numa prática antirracista. Para você, como é que isso, você que é uma pessoa de religião de matriz africana, como é que isso passa no teu coração, na tua cabeça e na prática do povo de terreiro? Bom, então essa ideia de as religiões de matriz africana é uma coisa que foi incorporada, né, ao longo do processo histórico. Né? Nós fomos colocados nessa caixinha de religião, mas na verdade somos vivências espiritualistas. Né? É assim que é ainda hoje, né, nas inúmeras religiões tradicionais da África. Né? Seja a região Iorubá, Fon, Congo, né? Todas são a partir desse princípio, né? São vivências. Esse rótulo de religião foi nos dado pelo colonizador. Né? E o diálogo, esse diálogo interreligioso, né? A partir da leitura popular da Bíblia, ele é interessante. Por quê? Porque esse diálogo faz com que os cristãos, seja ele de qual denominação for, eles entendam, né, ele permite a ele o entendimento que o universo religioso de matriz africana e afro-brasileira, ele pode estar inserido sim nos contextos que a leitura popular da Bíblia a amplia, né? E esse entendimento ao longo desse processo, dessa leitura, dessas reflexões, vai com certeza fortalecer uma prática antirracista. Por quê? Porque à medida que o cristão ele vai tendo essa leitura, tendo essa reflexão, construindo em si o respeito aquele outro fenômeno que ele acha que é diferente, que ele que ele demoniza, né? Que ele acha que é inferior, né? Ele vai começar a entender que o caminho não é esse. Vai começar a entender que é o caminho de inúmeras verdades, né? Que confluem para um só caminho. Né, um caminho do respeito, da vivência, né, de bem, coletiva, comunitária. Né? Então eu acho que esse diálogo ele é pertinente, é importante, porque tá mais do que provado hoje que quando se senta um pastor evangélico, um pastor neopentecostal, um padre católico, um líder kardecista, e Alorixá, Babalorixá, Juremeiro, né, não sai mais faíscas. Né? O que sai é entendimento. Um quer entender a prática do outro, né? E como a matriz africana, ela historicamente foi a que mais sofreu, né, com a discriminação, o preconceito, as intolerâncias, todo mundo quer saber, né, direciona mais as suas curiosidades, né, e os seus entendimentos para entender melhor as práticas, né, da matriz africana, que são inúmeras, são diversas, né, mas que na prática bíblica, na prática cristã, né, elas se encaixam tranquilamente, porque são vivências. Né? Exatamente. E eu fico pensando, João, dialogando com você, que o que você nos diz e que o que eu tenho aprendido e vivido com vocês, pessoas de religião matriz africana, João Monteiro já assessorou encontros do CEBI, outros companheiros e companheiras das diversas denominações de religião de matriz africana já também assessoraram atividades do CEBI junto conosco.
eu entendo que essas práticas de antirracistas são um problema para ser resolvido, são um gargalo do mundo cristão. O mundo de matriz africana é um mundo do diálogo. Sempre houve, e você diz isso, sempre houve uma abertura das pessoas de religião de matriz africana para o diálogo interreligioso. Nós, pessoas do mundo cristão, é que estamos aprendendo com o povo de matriz africana a dialogar. E isso, concordo com você, todas nós concordamos, que fortalece as práticas antirracistas do ponto de vista do povo cristão. Porque é o povo cristão que se fechou durante muito tempo para o diálogo. Exatamente. Tanto é que eu chamo a atenção para um exemplo que eu costumo sempre apresentar, que é o exemplo de Mãe Pila, Dona Pila Paraíso. Ela foi minha segunda Ielorixá. Ela faleceu há uns anos atrás, já com 95 anos. Né? Mas ela, uma certa vez, ela conversando comigo, ela disse, olha, desde pequena que a gente aqui vai para a missa de Nossa Senhora do Carmo. Né? E eu tenho consciência, uma senhora de 95 anos, há uns 15 anos atrás, me falou isso. Eu tenho consciência que Oxum não está ali. Quem está ali é Nossa Senhora. Da mesma forma que quando a gente vai dar obrigação para Oxum, a gente não invoca Nossa Senhora em nenhum momento. Né? Esse povo fica dizendo que a gente fica fazendo o tal do sincretismo. Não, eu nunca sei disso, não. Eu invoco Oxum, sendo Oxum. E eu sei que lá tem Nossa Senhora. Né? Então, essa fala, para mim, foi uma fala que não foi provocada. Ela se sentiu à vontade de me dizer aquilo. Então, assim, aquilo me marcou profundamente. Gratidão, João Monteiro, gratidão profunda pela sua participação. E eu tenho certeza que a gente tem aprendido muito com o povo de terreiro. Hoje eu tenho aprendido a dizer que eu não cultuo o santo, mas não há nenhuma negra, nenhum negro que não seja do santo, porque a gente veio de África e os santos, os orixás, as divindades nos acompanharam e estão conosco. Então algumas e alguns de nós, pessoas negras, não cultuam o santo por razões diversas, porque existem muitos caminhos. Mas todas e todos nós somos do santo porque somos filhos de África. E isso nós aprendemos no diálogo interreligioso com o povo de santo. Foi o povo de santo que nos ensinou a conversar sobre isso. Nós aprendemos no diálogo interreligioso com o povo de santo. E isso sim, provoca em nós práticas antirracistas em defesa da liberdade de culto no Brasil e no mundo. Gratidão profunda. Axé.